Bom, pessoal, é um tema bastante complexo, né, que nós não temos, assim, tanto conhecimento, né, tanto contato, até nos próprios terreiros, e eu vou, para ficar algo mais interativo, eu vou projetar o texto novamente, tá bom? E vou pedir para alguém continuar a leitura para a gente poder fazer essa troca, certo? O André ainda não entrou, né? Queria que fosse o André. Ainda não. Mas deixar que eu comece. Tá, deixa eu O só pessoal projetar. está acabando de entrar, aí você fecha os áudios e eu começo. Correto. Estão vendo, pessoal? Sim. Perfeito. Tem algum áudio aberto? Eu vou desligar. Onde? Ondinas. As ondinas são elementais naturais de nossa dimensão, mas de uma natureza dualista, atuante também em outros campos por essa razão, não apenas nas águas salgadas, como as sereias, podendo ser encontradas também nos campos de atuação do que vocês conhecem por Oxumaré, negativo da corrente do amor, e Nanã, negativo da corrente da evolução, dependendo da afinidade que o ser tem com a vibração que emana. Enquanto as sereias são seres pacificadores, as ondinas, com a sua natureza dualista, desafiam aquilo que lhes ofereça algum risco, atuando de maneira, por vezes, até traiçoeira, como as ondas do mar, que te arrastam com sua força, no mínimo de descuido. E por essa razão, embora sejam citadas nos trabalhos de Umbanda, poucos são requisitadas para tal. Porém, ao se fazer a evocação do trabalho, essas também comparecem, seja da vontade do dirigente ou não, pois seu trabalho é de muita valia. No geral, a aparência é semelhante às das sereias, sendo estas mais esguias, lembrando uma cobra aquática, e que possuem um diferencial, a capacidade de camuflagem, podendo assumir formas diversas desde que sejam no meio em que estão. Seres das cachoeiras, se lá estiver, dos rios, se lá estiver, do mar, se lá estiver, e assim sucessivamente. Então, as ondinas são elementais, portanto, não incorpora as ondinas, certo? Só que elas têm uma dupla função, né? Elas vão poder trabalhar ali com as energias negativas, só que elas têm uma força um pouco diferente das sereias, no sentido de que, ao mesmo tempo que traz mais, vamos dizer assim, mais conforto ao ambiente, elas também podem, de algum modo, arrastar alguma coisa e arrastar quem tiver desavisado, como diz o outro, quem tiver distraído. Porque a gente entende como elemental, como a gente estava comentando, como um ser que está entre o reino animal e a espécie humana, então ele ainda não tem a questão da moral, não é mesmo? Não tem a questão da consciência desenvolvida como os seres humanos. Então, a Undina aqui, ela está bem representando os seres que vão trabalhar, vão ser muito úteis, né? E é interessante que ela tem essa questão da camuflagem, então eu posso estar muito enganada, mas ela deve ser muito utilizada em ambientes, por exemplo, que não se pode mostrar que está ali sendo trabalhada a luz, né? Ela com certeza ela é utilizada, já que ela se camufla, tem essa capacidade, né? E trabalhar em mais ambientes do que as sereias. As sereias são da água realmente mais salgada, né? E as ondinas, onde elas estiverem, elas podem trabalhar, tá certo? Então vamos lá. Amanda, continua para nós um pouquinho, por favor. Continuo. Separou, lá está esse ser, não foi?
O que está mostrando aqui na tela eu não li. Alguns chamam lá em cima. Ah, tá. Só, Silvinha, desce só. Ah, tá bom, já vai dar certo aí. Alguns chamam essa categoria de elemental, de espíritos brincalhões, exatamente pela facilidade que possuem de brincar com as formas que queiram assumir, causando susto e espanto até mesmo nos grandes conhecedores da categoria. Sua função no seu reino é exatamente de manter a ordem, quando a situação tenta sair de controle no meio em que está. É um ser que possui na sua essência uma influência cósmica muito grande, o que lhe dá essa natureza um tanto agressiva. Se algo tenta desestruturar, lá está esse ser. No terreiro, é utilizada de maneira a paralisar ações que não venham a favor do trabalho, sendo capazes, dependendo da situação, de paralisar até mesmo ações de espíritos perturbadores e outros elementais, de acordo com o comando acionado. No comando certo, este ataca de forma bem sutil o campo energético. Silvinha, apareceu uma coisa aqui, aí. No comando certo, este ataca de forma bem sutil o campo energético, em que deva agir ou paralisar, camuflando o que achar propício no momento seu comandante. Fazendo isso, o trabalho facilitado, livrando o território de parte dos problemas que poderiam ser ocasionados por vibrações não desejadas e ações mal intencionadas de alguns espíritos. Então, só um Esse minutinho, maninha. também é aquele lance que fica entre nós, seres humanos, e também os animais, igual as sereias. Ela é um elemental, a Undina é um elemental, e essa parte toda gripada, né, traz muito sobre essa questão da função de paralisar aquilo que não está sendo a favor, né? Elas Uhum. vão, como dito anteriormente, arrastar tudo que for, né? E se camuflando, né? Que é o que também já havia sido comentado. Alguém tem algum Entendi. comentário, pessoal, sobre essa parte? Alguma dúvida? Algo que não venha ser entendido? Quando a gente fala de elemental, geralmente causa muita dúvida, porque é um assunto que, primeiro, tem pouca bibliografia, né? Segundo, principalmente para quem vem da cultura, né, da religiosidade do Kardec, por exemplo, não é muito citado sobre elas nos trabalhos, apesar de que quase toda a bibliografia que existe vem dos estudos dos médiuns que psicografaram, que trouxeram conteúdos dentro da religiosidade de Kardec, né? Mas ainda assim, dentro dos centros em si, pouco se fala sobre os elementais, né? E para os outros tipos de religiosidade, como a nossa, aí nós temos, né, o material que veio de Kardec, que veio dos outros médiuns que se propuseram a psicografar, mas é algo que, como não é falado sempre, causa uma certa insegurança de entender, até para entender mesmo, né? A gente já teve um estudo aqui maravilhoso que foi feito pela Thaisa, né? Sobre os elementais, com um pouco mais como vou dizer, especificidade dos outros elementais, mas como a gente está falando do povo d'água, como a gente está falando, né, do reino da água, né, a gente está trazendo mais esses elementais que trabalham com esse elemento sagrado para nós. E para nós, do terreiro, é essencial o trabalho dos elementais, né? Mas como a gente não fala muito, ou a maioria não tem evidência
né? Para a gente aguçar essa percepção do plano espiritual dessa maneira, fica algo assim, meio que dá um susto, dá um certo receio, né, para muitas pessoas. Mas é muito simples, gente. É só a gente se lembrar que nenhum trabalho e nenhum trabalhador trabalha sozinho. A gente está sempre numa teia, numa rede, num grupo de seres com um propósito, né? Então, assim, e dentro da Umbanda, nós temos uma ligação muito importante com a natureza, né? Nós temos como que eu vou dizer, um resgate do sentir da natureza de forma mais completa, mais intensa, nos conectando com a nossa raiz, que a nossa raiz, nós somos animais, né? Nós não estamos alheios à natureza, nós não somos seres desconectados, apesar de fazer todo esse movimento e esse esforço de ficar longe da natureza, né, o máximo possível, ficar tudo muito limpo, né? Nem árvore não pode ter porque as folhas sujam o chão ou as flores. Então, assim, a gente tem um comportamento de querer se desconectar, mas a nossa essência inclusive matéria, né? A nossa matéria, ela tem tudo de todos os reinos que existem no planeta. Então, nós estamos intimamente ligados a todos os seres. Apenas fomos, até pela formação das nossas sociedades, da maneira que se apresenta hoje, fomos nos desconectando, fomos nos distanciando, o que nos causou sérios prejuízos e nos causa sérios prejuízos, né? As pessoas que vivem, por exemplo, em cidades onde pouco tem contato com a terra, não põe os pés no chão, não vão numa cachoeira, não tem acesso ao mar, não tem, fica ali só realmente no concreto, né? No cimento, nas construções feitas pelo homem, o número de depressão é muito maior, né? Do que de quem vive no campo, de quem tem pelo menos um acesso mais fácil à natureza. Né? Então, a Umbanda traz para nós esse reconectar com o todo, né? Todos na mesma banda, todos trabalhando da mesma forma, com um propósito específico, né? E para a gente deixar de romantizar também que é tudo muito lindo, tudo. Não, no plano espiritual, e eu costumo dizer, né, que, gente, guerra é feia aqui e lá. E a luta do bem e do mal, ela é intensa, não é bonitinho, não, né? E todos os seres são importantes quando a gente quer estabelecer dentro do nosso planeta, estabelecer uma relação mais harmoniosa, mais evoluída, né? Nós sabemos que o planeta está passando por um processo evolutivo importante para sair de provas e expiações e chegar à regeneração. Não é tudo anjo que está fazendo a guerra, né? Não existe só a figura do anjo que voa com asinhas e cantarola. Não, não é. Não são esses que são utilizados na linha de frente. Esses podem orientar e nos amparar sempre e fazem, né? Nos derramando sobre nós as vibrações do mais alto amor. Mas não são eles que estão à frente. E nós precisamos de todos os seres. Eu acredito que vocês já devem ter visto, claro, o filme, por exemplo, da Malévola. Quem já assistiu? Eu já vi muitas e muitas. Sim. E aí, quando ela vai enfrentar com o reino, né, dela, lá, que seres que vão à luta, né? Tem as árvores, aquelas árvores gigantescas, né? Tem uns bichinhos que eu não sei o que é aquilo, gnomos, negócio. Pensei no Senhor dos Anéis também. Sim, sim. A gente tem tanta dificuldade de entender, né, o que existe entre o céu e a terra, que a arte muitas vezes traz para nós ilustrações, né, para a gente começar a desenhar na nossa cabeça
que existe, né? Para a gente começar a absorver o que nós temos de diversidade e que a gente, às vezes, desconhece por medo, por ignorância, por falta de estudo, por N razões, né? Isoleta, você quer falar alguma coisa? Pode falar. É sobre os elementais, um estudo que nós fizemos há até muito pouco tempo atrás, né? Que os elementais, muitas das vezes, eles vão aonde os espíritos, como humanos, como nós, não conseguem ir. Então, eles usam dos elementais para fazer várias coisas. E uma das coisas é justamente a chuva, o vento, os raios. Então, os elementais têm um pouco sobre esse controle, sobre as coisas da natureza. E como a senhora falou da sereia, que elas pegam a energia e levam, é porque os espíritos não dão conta de ir aonde eles vão. Então, se utiliza dos trabalhos dos elementais para fazer essa conexão, muitas das vezes, de nós com a natureza. Então, os elementais são muito importantes nesse controle, às vezes, da neve, dos terremotos. Então, eles são muito usados nesse tipo de trabalho. Eles vão, muitas das vezes, aonde nós já não podemos ir mais ou não conseguimos mais ir. E aí, usando tudo que você disse, eu me lembrei que se a gente parar para pensar no nosso plano físico apenas, a gente tem esse exemplo na prática. O homem ainda não conseguiu ir ao fundo do fundo do fundo do mar, né? Nós temos algumas máquinas que a gente consegue chegar a determinado espaço, mas a gente ainda não chegou no fundo, né? Nem com a máquina. E o ser humano não consegue ir, né? E outros exemplos que podemos dar, né? Até bem pouco tempo atrás, a nossa força motriz, a força que a gente utilizava de motor para levar, trazer, até para nos carregar e nos transportar, era de animais, né? Eram os cavalos, os bois, né? Os carros de boi, não é assim? Então, assim, se a gente pensar nessa dinâmica, como nós já vivemos aqui e temos isso como exemplo, da mesma forma, se a gente muda o plano e vai para o plano espiritual, o funcionamento e a lógica é a mesma, né? Então, a gente não precisa ter receio e às vezes, também não se assustar, que isso é muito comum. É comum para nós, no plano espiritual, com toda a sabedoria dos espíritos elevados, mais comum ainda, né? E principalmente a gente compreender que na natureza existe uma cooperação entre todos os seres, entre todos os tipos e categorias de seres, de vida, né? Então, é de interesse dos espíritos evoluídos, dos outros espíritos, enfim, dos menos, a gente que está tentando, assim, chegar em algum lugar que se estabeleça uma harmonia, uma tranquilidade e uma limpeza na atmosfera para que a gente viva melhor, para que a gente respire melhor, para que a gente durma melhor, por exemplo, né? São coisas pequeninas do nosso dia a dia, do nosso funcionamento físico, mas que às vezes há uma interferência energética que atrapalha tudo e nós já sabemos disso, né? Na civilização mais antiga que temos vivendo sobre a Terra hoje, que são os chineses, né, que tem aí cerca de mais de 5.000 anos de civilização, eles têm um conhecimento vastíssimo sobre a observação da natureza e todo o trabalho que é feito na natureza, né? Então, para os chineses, é natural eu fazer uma pose de um louva-a-Deus, né? Uhum. Uma meditação do tigre, porque foi feito uma observação e entendeu que aquele movimento traz benefícios para o meu corpo, quanto traz para o tigre, tanto quanto traz para o louva-a-Deus, porque estamos mergulhados no mesmo fluido cósmico universal e somos feitos dos mesmos elementos, porém,
né, foram moldados de forma diferente, foram combinações ali, né, dos elementos diferente. E a gente já atingiu um nível de consciência e evolução maior do que o restante dos animais que estão na Terra. Mas todos nós estamos aqui para cooperar uns com os outros. É dever, inclusive, do homem manter o planeta tendo possibilidade de vida, né? E não destruir. Então, para a gente entender que um depende do outro e que todos podem se ajudar. Então, dentro do terreiro, as ondinas são muito importantes para nós, para o nosso trabalho. Fala, Mandinha. Teve um livro que eu li, que eu não me lembro o nome do livro, mas eu peguei lá na biblioteca. Chega numa parte que eles utilizam tanto os espíritos, eu acho que os Exus, junto com os elementais, quando vinha raios ou nuvens muito densas, pesada, com uma energia diferente, muitos raios, muitas chuvas, eles desmanchavam casas astrais do mal, através dessa ligação com os elementais e os raios, né, da natureza, as nuvens mais densas e as chuvas. Era isso que eu li, que eu Bacana. lembrei. O trabalho, né, tem que ser mútuo, ele é complementar, né? Paulo, você está por aí? Sim, Você pode estou continuar a aqui. leitura para a gente? Aí, ó, mas muito cuidado. Oh, vamos lá. Obrigada. Deixa eu aumentar aqui que meus olhos não dá. Mas muito cuidado ao se evocar uma ondina. Essas possuem livre-arbítrio, consciência, maior na escala evolutiva do que as sereias. Se perceberem que a evocação tem uma finalidade que será fora do que o ser entende por ordem, esta se virará contra você. Entendam o que eu digo. Não vão querer uma ondina a contrafavor. Possui um poder capaz de deixá-los com sequelas irreversíveis. Esses seres só deverão ser evocados quando na presença de uma egrégora firmemente construída e assistida por espíritos experientes. Avisados estão. Por tudo que expus acima, é que poucos são os espíritos que trabalham com esse elemental, ficando quase que na totalidade por conta dos amigos que trabalham sem medianeiros. É necessário muito domínio das técnicas de manipulação para não ocasionar caos onde não deveria. Essa categoria, ao contrário das sereias, tem capacidade de se manter no local de trabalho sem sua fonte de sustentação natural por um longo período de tempo. Mas, se vendo fora do seu habitat, necessitando de suprimentos, estes se revoltam, agredindo por vezes o ambiente em que se encontra, e como já dito, isso é um perigo. A ordem de trabalho, assim como seus respectivos trabalhadores, funciona no mesmo modo como no das sereias, diferenciando apenas o tipo de trabalho executado. Então, como pôde entender, um complementa e auxilia no trabalho do outro, se fazendo necessária a presença de ambos os seres. Paulo, peraí só um minutinho, que é bacana, né, a gente destacar essa questão da, a palavra me fugiu, mas é a versatilidade, né, da ondina, que ela não ela consegue se manter ali por mais tempo, né, sustentada. E também sobre isso, que caso ela perceba que a sua intenção ali está sendo uma intenção inclinada ao negativo, aquilo que você, né, que gostaria de projetar no outro, volta para você.
Onde que parou? Agora eu mexi aqui e perdi. Aqui. Tá aqui. Então, então, Eu como vou. pôde, Peraí, além de serem usados, pode continuar. além de, ser- além de serem usados nos terreiros, os irmãos espirituais que com os amigos trabalham mediunicamente, direta ou indiretamente, como dizem nos bastidores, utilizam desses mesmos seres, entre outros provenientes de outras naturezas, para a realização de uma limpeza áurica nos assentamentos vibratórios, nas defumações e, enfim, de variadas formas sempre que necessário. Outras categorias de elementais trabalham na seara, mas as informações deverão ser passadas pouco a pouco, me limitando a uma quantidade diária. Como puderam entender, o trabalho na seara não é deveras simples e é necessário muita firmeza para poder trabalhar com a linha em questão. Para se ter uma satisfatória realização do nosso trabalho, os medianeiros devem estar com suas mentes elevadas e serenas, para que o enlace entre entidade e encarnado possa de fato existir. Não pense que é tão simples realizar um trabalho de incorporação quando no exercício do trabalho tentamos entrar com conectividade com a densidade de teus perispíritos. Isso, é o que a gente vem falando, né, sobre essa questão da, da energia densa, né, a incorporação, ela, quando acontece, né, não como os elementares, seres, né, e incorpora. Ela precisa desse combustível, da água, desse elemento. Né? A Camila trouxe muito bem isso também, quando deu o exemplo do médium, né, que ele geralmente fica sentado e sempre, de preferência, jogando a água salgada nele. Paulo, obrigada. Agora, André, você está por aí? Está podendo ler? Então, sim, vou ver se eu consigo ler aqui. Ah, Parou na raça humana? os elementais. Peraí. Não, sim, deixa eu só. Os elementais. Nossa, estou ruim demais para ler, gente. Peraí. Os elementais possuem uma característica peculiar de sua dimensão. Dimensões essas que são de nível vibracional diferente do que está implantando em seu obre. Não em questão de evolução, mas vibracional. Entendam e tentem diferenciar uma coisa de outra. Todos vocês já passaram por nossas dimensões, de uma forma ou de outra, em algum estágio de sua existência, antes de se encontrarem na situação atual da raça humana. Por possuir uma vibração muito sutil, necessitam de um ambiente favoravelmente limpo, com seu elemento de trabalho sempre à sua disposição, para no caso de uma necessidade de recarga energética, tanto dele, elemental, quanto do espírito trabalhador, natural ou não, além de vocês, trabalhadores carnais, é claro. Os espíritos naturais só oferecem incorporação de fato e direito quando o medianeiro está de coração entregue, tenha realizado todos os rituais preparatórios que antecedem os trabalhos no terreiro e foquem no objetivo pelo qual está ali, deixando de lado qualquer pensamento que não seja o da benevolência e do amor ao próximo. Por já estar há algum tempo vivendo no plano aquático, acabaram adequando sua essência espiritual ao daquele meio e, sendo assim, também muito sutil, impedindo que a manifestação ocorra caso o medianeiro não seja um ser condicionado a estar trabalhando com ele. Além de ser de difícil acesso conectivo, natural e mediano, se o espírito sente que tem algo que fuja de sua natureza de maneira gritante, este se recusa a trabalhar com o ser em questão, deixando ou a critério dos espíritos guias do encarnado ou permitindo uma ação unicamente
Unicamente, vixe Maria, agora eu perdi aqui, senhor. Peraí. Unicamente, já tá. Energética através de uma manifestação anímica. Peço para que recorram às suas pesquisas, suas buscas interiores, para que possam realizar nossos trabalhos sempre de maneira plena, para podermos, juntos a vocês, estar conquistando nosso espaço e assim alcançando nossa tão estimada evolução espiritual. Se ter o material se ter o material que antecedeu a este, outros elementais e naturais que trabalham na Saara, também os golfos e sudões. Vixe, Marim. Golfos e sudões, que, embora pouco conhecidos, sempre estarão atuando nos trabalhos de Umbanda e, portanto, serão tratados ainda neste primeiro apostilado sobre a linha, dando sequência também à descrição das atividades desenvolvidas pelo que conhecem por marinheiros, que trabalham diretamente com o nosso fator natural e para não acontecer uma sobrecarga mental por acúmulo de informações. Ficará para nosso próximo encontro. Estarei neste próximo e último por um tempo, se a energia maior assim permitir, falando também um pouco sobre mim e pedi para que pensassem a respeito do nome assinado, a fim de que procurassem entender dentro de suas intuições o que me fala, intuições, o que de fato vem ser um espírito encantado. Saberão então do que se trata, e muito feliz fico por poder trazer para meus irmãos novos esclarecimentos a respeito de minha classe espiritual. Peraí. André, aí agora ele só se despede. Tá. Então tá ok a sua leitura até aqui. Pessoal, a gente falta 6 minutos para encerrar a nossa reunião. Alguém gostaria de trazer, né? Essa parte que o André aqui traz, né? É mais no sentido da conexão. E se ele perceber, né? Um resumo desses parágrafos que o André leu. As ondinas, as sereias, os elementais aquáticos, de forma geral, se perceberem, né? A baixa vibração daquele ser ali em questão, ele vai se recusar. Por isso que todo o preparo, né? O Paulo leu sobre isso também, todas as recomendações, orientações precisam ser, né, seguidas à risca, pois é respeitoso, né, da nossa parte, para que o trabalho ocorra de uma forma coesa. Né? Alguém gostaria de fazer algum comentário, trazer alguma dúvida? A gente tem 5 minutinhos para finalizar o nosso estudo. Só queria comentar, assim, como a Samantha falou, né? Eu, particularmente, que venho do Kardec, essa parte, assim, é muito, muito, muito novo mesmo para mim. E nunca tinha lido nada a respeito, para falar a verdade. E, assim, também é falta de hábito, né? Agora, como sabendo do trabalho desses elementais, a importância que eles têm para o nosso trabalho, né? Ali na Umbanda, começar a tentar estudar um pouco mais sobre eles, né? Nós aqui juntos, ou então, particularmente, assim, em casa mesmo, porque é bem diferente do que eu já li tudo que era leitura espírita. Eu, para falar a verdade, nunca tinha lido sobre tal. Mas tem, viu? Tem no Livro dos Espíritos, tem muitos relatos de André Luiz, né? Tem vários livros espíritas que falam dos elementais. E eles também trabalham, né, nas casas espíritas. É só que não é, talvez, mencionado da mesma forma, né? Não é trazido assim, o tanto, né, da importância desse trabalho que eles realizam, até pela profundidade que eles conseguem atingir na limpeza das energias deletérias, das energias densas, né? Eu acho que, como nós lidamos com energias um pouco mais densas do que os centros espíritas kardecistas, aí
eles estão também mais presentes conosco, né? Mas lá eles também trabalham, viu, gente? Não é algo da Umbanda, não, é do planeta, né? São trabalhadores, assim como todos os outros, né? Do planeta mesmo. Sei. Ô, Samantha, Oi. então, já escutei a palestra sobre os elementais há muito tempo. Então, se eu não esqueci, eles são responsáveis pela natureza, né? É isso? Isso mesmo. Ah, tá. São seres da Então, natureza. eu tenho que. Seres natureza, responsável pelas chuvas, pelos ventos, eu já li, já tem tempo isso, já tem anos. Eu era ainda, acho que criança. Eu preciso ler de novo. Muito bom. Isso mesmo, Viviane. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Bom, pessoal, agradeço, né, a colaboração de todos vocês, da Samanta, das pessoas que leram, trouxeram aí os depoimentos, os conhecimentos. Foi muito bom estar com vocês nessa noite. Eu vou postar o vídeo assim que eu conseguir fazer a conversão aqui. Eu coloco no YouTube e mando lá no nosso grupo de estudos da Casa Fraterna, certo? Então, tenha uma boa noite, uma ótima finalzinho de domingo para todo mundo. Boa semana a todos e meu muito obrigada desde já. Até mais. Boa noite, muito bom vocês todos. Boa Boa noite, boa noite. Foi semana. muito bom. Boa noite. Boa noite para todos. Boa Fique com noite. Deus.